Bonjour, lindonas! Sejam muito bem-vindas! Finalmente chegou o dia da nossa primeira aula da semana Mulher Bem Vestida. Bom, para quem não me conhece, eu sou Juliane Kim, especialista em imagem pessoal, e nessa semana da Mulher Bem Vestida, eu vou te ensinar como se vestir bem da cabeça aos pés com confiança. Exatamente isso, desde saber arrumar o seu cabelo, seja de forma prática ou um pouco mais elaborada, aquela maquiagem rápida de 7 minutos, mas que vai te deixar confiante, a roupa do dia a dia, a roupa de sair com o marido, namorado, um paquerinha, as diversas combinações de roupas, cores, acessórios, como bolsa, cinto, até a escolha dos seus sapatos. Mas tudo isso tem que fazer total sentido para você, para o seu estilo, para a sua essência do estar bem vestida, da cabeça aos pés com confiança. E a grande questão é, será que de fato eu sei fazer isso? Será que de fato eu posso te ajudar? Eu vou te provar aqui que sim, mas antes eu tenho um recado muito importante para te dar. Antes da gente começar, espero que você já tenha separado um caderno e tudo que você precisa para anotar nas aulas dessa semana, porque eu tenho certeza que você não vai terminar essa semana a mesma mulher que hoje. E depois de tudo que eu falei até agora, você pode estar pensando que isso pode ser bom demais para ser verdade, certo? Então, antes que você continue com essa dúvida, olha aqui os resultados dessas mulheres. Eu tava desleixada, tava com autoestima baixa, não tava muito assim pensando em mim, na minha autoimagem, eu como mulher e etc. Eu tinha meio me largado como mulher, né? Depois da maternidade foi bem difícil. Mãe, levantava, tomava conta do meu filho, tava meio pra baixo ali, pá, bora. Eu sempre tive esse negócio com o meu cabelo e tal, o meu cabelo ser cacheado. Eu sempre ficava assim, ai, nossa. E tinha aquela cultura, né, do cabelo cacheado não ser bonito, aquela coisa toda. E eu sempre me olhava no espelho, eu falava, gente, será que tá alguma coisa de errado comigo? Eu me sentia meio que largada, porque eu não sentia eu. Antes eu olhava e falava, ai, vou provar pra ver como é que fica. Aí eu provava, não gostava, aí eu ficava frustrada. Aí eu falava, ai, gente, por que fica bom em todo mundo em mim, não? Eu olhava e falava assim, nossa, fica tão bonito no cabide, fica tão bonito na vitrine, e eu coloco, fica ridículo. Hoje eu vejo e tomo consciência de que, como eu era uma Miriam rotulada, fútil, sem vida, sem identidade definida, porque não era para mim, era para os outros. E agora não, agora eu me reencontrei como mulher, como pessoa, tô mais empoderada, tenho mais poder de ir numa loja, escolher o que eu gosto, o que eu quero, eu sei que vai funcionar para mim, e ter essa segurança para mim é tudo. Hoje eu consigo ter confiança, hoje eu consigo ter, assim, porque explode, abre a mente. Hoje eu me sinto eu. Hoje eu sei que eu faço as pessoas verem o que elas querem ver de mim. Hoje eu me sinto bem vestida em qualquer ocasião, até assim, ficando em casa. Minha autoconfiança no nível que eu falo, gente, essa sou eu. Tudo mudou na minha vida, até a minha vida pessoal mudou. Gente, a minha energia de mulher, sexualidade, o boy, e é desde no vestir, no andar, no olhar, no pentear. Tudo isso depois que eu descobri que eu posso ser livre, sem julgamento. É um auto-amor, um autocuidado, é uma autoestima, uma autoconfiança, é um auto-tudo. E olha só o resultado da Danúbia, que é uma das mulheres incríveis que você acabou de ver. Essa foto e esse comentário foi logo depois que ela descobriu o estilo pessoal e a cartela de cores dela. Incrível, né? E não é só sobre escolher uma roupa aleatória de forma rápida que eu tô falando. É sobre se sentir confiante com você mesma e também ter confiança nas suas escolhas da cabeça aos pés, do seu visual em qualquer fase e ocasião da sua vida. E na verdade, eu sou um pouco como você. Uma mulher com muitos papéis diferentes, com uma montanha de coisas para fazer, e eu sei como você pode estar se sentindo agora. Porque além de tudo isso, do dia a dia que a gente precisa administrar, com o passar do tempo, nosso corpo muda. Seja pela idade ou porque a gente se torna mãe, porque a gente ganha peso ou perde peso, o lugar onde mora mudou, o trabalho não é o mesmo, enfim,
vários fatores diferentes. E é exatamente por tudo isso que eu sou um pouco como você. Eu também tenho aqueles dias que a última coisa que eu quero fazer é me olhar no espelho, me arrumar. Afinal de contas, a gente tem tantas coisas mais importantes para fazer dentro de 24 horas, certo? E na correria do dia a dia, talvez você tenha perdido a sua confiança e não se sente mais tão atraente para o seu companheiro. Talvez tenha até vergonha de sair de casa às vezes por não se sentir ali tão bem vestida. Quem nunca se comparou com as amigas e colegas de trabalho que são mais estilosas que você? Talvez você escolha roupas confortáveis e básicas, não só porque precisa fazer várias coisas no seu dia, mas porque lá no fundo tem medo de errar, ficar demais ou até mesmo porque o seu corpo não é o mesmo de anos atrás e sente que nada fica bom em você. Fica desanimada só de pensar no tempo que vai demorar para se arrumar? Eu sei muito bem como é isso. E por que eu sei de tudo isso? Primeiro de tudo é que eu nunca me senti encaixada na tal da beleza padrão. Em nenhum momento da minha vida. Quem mais aí se identifica? Não sei se você sabe, mas eu morei por 10 anos da minha vida no Japão, até mais ou menos os meus 15 anos de idade. E no Japão, apesar da minha aparência oriental, eu ainda assim era estrangeira de olho puxado e depois, voltando para o Brasil, a japa que voltou do Brasil. Eu me lembro até de um episódio muito engraçado de quando eu fui para o Rio de Janeiro, logo quando eu voltei do Japão, para visitar uma parte da minha família. E receber uns certos olhares ali bem estranhos nas ruas, nos shoppings, parecendo que eu era até uma alienígena. Bom, eu tô falando aqui de assim, 20 anos atrás, que a internet ainda não era tão difundida, os K-pops, né, não eram tão famosos como hoje. E no Rio nunca teve muitos descendentes que nem em São Paulo, mas enfim. E talvez pela vontade inconsciente de querer me encaixar ou me expressar de alguma forma, me fez gostar de maquiagem e também de moda desde que eu me entendo por gente, na verdade. Mas se você pensou, então para você sempre foi fácil se vestir bem. Aí que tá. A grande verdade é que não. Vocês não fazem ideia do quanto eu sofria para me vestir bem. Vocês provavelmente vão se identificar com o que eu vou te contar agora. Olha só, bem antes de eu trabalhar com imagem pessoal, eu trabalhei como recepcionista de hotel e assistente executiva também. E um dos meus grandes complexos era parecer mais nova. E o hotel que eu trabalhei por quase 2 anos era de uma família japonesa, onde recebiam muitos hóspedes de empresas japonesas em São Paulo. E a piada que faziam entre os meus colegas de trabalho era se eu era a neta do dono do hotel. Se estavam praticando trabalho infantil. Fala se pode. Tudo bem que eu tinha lá meus 19, 20 anos na época, mas pra mim, que queria crescer, ganhar mais dinheiro, estava no começo da minha carreira e isso era uma barreira muito grande para mim. Afinal de contas, não passava a credibilidade, né? Então, eu lembro de sempre estar maquiada. Mas um pequeno grande detalhe. Nessa época, eu começava a trabalhar 6h30 da manhã. Então, se eu não conseguia me maquiar em casa, eu andava com a minha necessaire imensa, cheia de coisas para lá e para cá. Era um peso assim, gente, ó, dos infernos. Ainda mais nessa época que eu fazia a faculdade à noite e tinha que carregar material da faculdade, etc. Enfim. Bom, depois de quase 2 anos, cansada de acordar tão cedo, até porque eu voltava da faculdade lá para meia-noite e também ganhar tão pouco trabalhando o dia inteiro em pé, de salto, e também, finais de semana, eu decidi procurar outro emprego e foi quando apareceu a oportunidade de eu trabalhar como assistente executiva na Toyota na época. E eu ainda com o complexo de parecer mais nova, foi um desafio maior ainda para mim, porque além de eu, de fato, ser a mais nova na empresa, principalmente entre as assistentes executivas, tirando os estagiários, eu não usava mais uniforme como no hotel.
E na época, a minha vontade de passar credibilidade profissional era tão grande que ao invés de comprar roupas em lojas normais, eu fiz vários conjuntinhos de terninho com cores diferentes, etc, com a costureira que eu conhecia do hotel na época. Fui comprar tecido no centro, fui quase roubada no ônibus, enfim, história aí para outro dia. E pensando hoje em dia, com os conhecimentos que eu tenho, coisas aí que eu não precisava fazer, mas eu queria muito ser bem-sucedida profissionalmente, então foi o que eu fiz para pelo menos parecer mais velha e ser respeitada dentro da empresa. Afinal de contas, eu estava toda hora lidando ali com adultos. E relembrando hoje, eu fazia cada coisa insana, gente. E por que é insana? Presta atenção, que eu aposto que você vai se identificar com alguma coisa aqui que eu vou te falar. Imagina, eu usava salto o dia inteiro, tendo que pegar ônibus lotado umas 6 e pouco da manhã para ir trabalhar. A maioria das vezes ficava em pé, agarrada numa daquelas pilastras do ônibus com a bolsa aqui na frente. E eu ainda, gente, conseguia dormir assim, vocês acreditam? De tão cansada, porque depois de trabalhar o dia inteiro, ainda pegava o fretado para ir para a faculdade à noite e depois voltava de ônibus também para casa. Agora pensa, eu tenho joanete. Para quem não sabe, é aquela parte do dedão do pé aqui, que fica meio que um calombo. E se você não sabe, espero que não, dói muito. É assim, muito. Imagina o seu pé latejando, gente, o dia inteiro. Sim. Era bem aquela história do, pra ficar bonita, tem que sofrer. Mas calma, por favor, não anota isso no seu caderno não, tá bom? Deus me livre defender isso aqui. Agora, provavelmente você deve estar pensando, mas o que raios aconteceu para você estar aqui falando sobre imagem pessoal comigo? Pois bem, calma que eu vou chegar nessa parte. Depois de muitas roupas empilhadas na cama, porque eu nunca tinha o que vestir, era um tira e põe roupa de manhã todos os dias, e eu também acabei engordando 10 quilos trabalhando sentada em escritório e perdi todas as minhas roupas. Mas o que mais eu ficava pé da vida era que depois de um dia inteiro trabalhando, estudando, ainda eu chegava em casa, tinha que arrumar toda aquela bagunça que eu fiz de manhã, porque sempre estava atrasada, né? Enfim. Só um parênteses aqui. Lembra que eu falei que eu nunca me senti encaixada em nenhum padrão de beleza? Isso também porque eu sou baixinha. Tenho 1,50 e pouco, tenho pouco peito, quadril largo, enfim, sempre foi um sofrimento para eu achar calça para mim, inclusive. E para mim, que tenho uma estrutura pequena, engordar 10 quilos, gente, foi um verdadeiro desastre. E o pior é que não foi gradativo, tipo em 5 anos, não, foi em 1 ano. E quando eu percebi, eu realmente não tinha absolutamente nada para usar. Fora o sentimento de não me sentir bonita, com aquele rosto de bolacha, enfim. E apesar de todas essas dificuldades com meu guarda-roupa e das sofrências em precisar estar bem vestida, os meus esforços para ser bem-sucedida na carreira foram recompensados depois de alguns anos. Eu me tornando a assistente executiva mais nova a não só a ter um cargo de sênior, mas também dar suporte ao presidente. Tava tudo muito lindo e maravilhoso na minha vida, certo? Sucesso na carreira, já tinha perdido uns quilinhos que eu tinha ganhado, casada, muito bem, obrigada, e de repente, puf, burnout. Eu tive uma pane por estresse no trabalho, quase 8 anos depois trabalhando como assistente executiva. Eu tive essa pane na empresa e eu me lembro vagamente de alguns momentos no ambulatório que eu fiquei por mais ou menos umas 3 horas, mas parecia que eu tinha ficado só por alguns minutos de tão aérea e indignada que eu tava com aquela situação. Não sei se alguma de vocês se identificam com essa situação, mas de verdade eu não recomendo pra ninguém essa pane aí. É um tal de palpitação ali, um negócio muito louco, gente. Enfim. Bom, eu quase pedi demissão no dia seguinte, mas me seguraram falando que iam me transferir para outro departamento. E apesar de fato, isso ter acontecido, eu fiquei por uns 6 meses ali me sentindo uma verdadeira porcaria, incapaz profissionalmente.
E, obviamente, isso também influenciou a minha imagem. Eu simplesmente não tinha mais vontade de acordar de manhã, me arrumar, me maquiar, então nem se fala. Mas aí foi quando veio a virada de chave, uma imersão de desenvolvimento pessoal, que estava super em alta na época, que você fica um final de semana meio isolado num hotel no interior com outras pessoas, enfim, uma coisa assim muito louca. E foi nessa virada de chave que eu decidi procurar algum curso relacionado à moda que eu tanto gostava. Encontrei uma profissão chamada consultoria e coaching de imagem. Eu lembro perfeitamente até hoje do site, falando que você podia ser quem você era e com uma foto da Torre Eiffel assim no fundo. Lembro que os meus olhos voltaram a brilhar de novo. Palpitação e pensar, é isso. Na primeira oportunidade que eu tive, agendei as minhas férias do trabalho e fui fazer a formação. E o momento mais marcante que eu tive durante o curso foi quando eu descobri o meu estilo pessoal. Eu lembro da minha cabeça explodindo assim, ó. E eu pensei, PQP. Eu posso ser quem eu sou. E agora eu sei o porquê. E eu já vou te adiantar que você também vai ter esse aí nessa semana. E não vai ser por estresse no trabalho, não, tá? Segura aí. Eu tava tão empolgada com essa descoberta que eu lembro de mal conseguir dormir entre um dia e outro. Apesar da intensidade do curso, eu ainda voltava à noite para casa, a fazer os exercícios, revisava o material, eu estava simplesmente fascinada por tudo aquilo. E tudo isso me empolgou tanto que eu passei a falar e pensar só sobre isso. Eu comecei a fazer vários cursos relacionados sobre cores, etiqueta, psicologia, etc. E eu estava simplesmente apaixonada por esse mundo. Porque não era sobre moda, mas era sobre se expressar, se sentir confiante consigo mesma, com as suas escolhas. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi explorar mais e mais o que eu já tinha, inclusive no guarda-roupa. Lembro que eu passei a me divertir muito mais na hora de me arrumar de manhã, mesmo ainda trabalhando na empresa. Eu ia com frequência, inclusive nos sábados, na costureira que eu tinha na esquina ali da minha casa, cada vez com uma sacola, com algumas peças ali para ajustar ou reformar alguma coisa. A dona Celi já me recebia com um sorriso no rosto dizendo: e então, o que vamos inventar hoje? Estilo artístico, bombando, né, gente? E se você não faz a menor ideia do que seja isso, calma que já já você vai saber de tudo. Fica aqui comigo. Bom, mas apesar dessa diversão e empolgação com meu guarda-roupa, nem sempre eu me sentia bem vestida. Faltava alguma coisa. E na minha busca incessante de me aperfeiçoar sobre imagem pessoal, buscando sempre cursos, palestras e livros, eu percebi que a resposta estava ali, ó, bem debaixo do meu nariz. Com a mudança para Luxemburgo, logo depois que eu saí da empresa para me dedicar à consultoria de imagem, eu comecei a perceber nos eventos de networking que eu participava, para me inteirar com a cultura e também fazer novos amigos nesse novo país, eu recebi elogios sobre a minha maquiagem e também acessórios. Onde você comprou? Nossa, gostei do seu batom. E foi aí que eu tive um clique. É isso. Eu me aprofundei mais ainda sobre maquiagem, que eu já tinha formação profissional, leitura do rosto, leitura corporal e personalidade, e entendi que dentro de tantos conceitos, cursos e análises, sempre tinha algo ali, ó, em comum, que me levava a me vestir bem, com confiança. Mas a questão era: como ensinar tudo isso que eu aprendi de forma fácil e prática para outras mulheres, que elas pudessem aplicar de fato no dia a dia delas? Agora, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui.
Não tem relação nenhuma com religião, se é certo ou errado e qual a sua crença. Mas, se eu pudesse te explicar de forma mais simples, é como se várias pessoas que acreditam em religiões diferentes, seja ela católica, budista, muçulmana ou até mesmo espírita, no final, ali bem no final, todas acreditam num Deus ou em alguma força maior. E o objetivo final é fazer as pessoas se sentirem bem, amadas, prosperar e também fazer o bem, certo? E se você começar a reparar, sempre vai ter algum ponto em comum entre todas elas. E foi justamente esse ponto em comum, o cerne ali, que eu encontrei em todos os métodos que eu estudei e pesquisei, para você se sentir bem da cabeça aos pés com confiança, independente de quem você seja, onde você more ou ocasião. E o melhor, para sempre. Então, para que toda mulher pudesse ter a habilidade de ter a confiança nas suas escolhas e em si mesma, mesmo com tantas mudanças na vida, eu sintetizei, simplifiquei, apliquei e conectei todos os conhecimentos que eu estudei relacionado à imagem pessoal e personalidade e eu criei um método. O caminho onde eu pudesse encurtar a chegada para mulheres comuns como eu e como você, que tem inúmeras atividades e papéis na vida a se vestir bem da cabeça aos pés com confiança. O método GPS do vestir. E na aula de hoje eu vou te mostrar primeiro os 4 grandes erros que você provavelmente comete ao tentar se vestir bem da cabeça aos pés. Agora eu vou pedir para você prestar mais atenção ainda e pegar o seu caderno para continuar anotando absolutamente tudo, inclusive qualquer dúvida que surja durante o conteúdo, ok? E por que que eu vou começar a falar dos erros que você comete que te impede de se vestir bem da cabeça aos pés com confiança? É como se você fosse fazer uma dieta. Você quer emagrecer, então começa parando de comer carboidrato, doces, começa a fazer exercício, beber muita água, e no começo até parece ali que vai bem. Mas depois de alguns dias, apesar do seu esforço e dedicação, parece que nada muda na balança. Quem já experienciou isso? Você não só continua com o mesmo peso, o mesmo corpo, mas também começa a ficar irritada e triste porque não está comendo o que gosta. Você começa a ficar frustrada e desanimada porque, apesar do seu esforço, nada muda. Porque você não sabe onde você está errando para não conseguir emagrecer e as amiguinhas sim. E fala, é falta de água? É o tipo de exercício? Tô fazendo muito? Tô fazendo pouco? E aí? O que essa situação da dieta tem a ver com o se vestir bem? Quantas vezes você comprou alguma roupa diferente para ver se mudava alguma coisa? Quantas vezes você experimentou a cor do batom da amiga e ficou estranho em você e esse batom ficou ali, ó, esquecido na gaveta da penteadeira? Pois então, a partir dessa aula você nunca mais vai cometer os erros que você acha que está fazendo certo, que te impede justamente de se vestir bem da cabeça aos pés com confiança. E o primeiro erro é um clássico, que toda mulher comete, até mesmo algumas profissionais da minha área, tá? E eu já te dei, na verdade, um spoiler no começo dessa aula, que seria esse erro, que é focar só na roupa. E eu não tô falando que a roupa não é importante, até porque ela representa quase 90% do nosso corpo. Mas aqui vai um dado muito interessante que você provavelmente não saiba. Apesar do nosso rosto fisicamente representar em torno ali de 15% de todo o nosso corpo, né, do nosso corpo inteiro, quando se fala de comunicação visual, ou seja, o que ele causa de impressão na outra pessoa, ele passa a ser em torno de 70%. O que isso quer dizer? Imagina que você tem 2 bolos de chocolates idênticos, em termos de sabor, tamanho e formato, mas
Um deles tem cobertura derretida, morangos e uma plaquinha com ali o nome da doceria. Afinal de contas, qual vai chamar mais a sua atenção? Talvez você fale que, eu prefiro o bolo simples, ok. Mas no final, o que tem mais detalhes vai chamar mais atenção, vai parecer mais caro e até mais gostoso, mais apetitoso. E o nosso rosto, apesar de não ser um enfeite, ele é muito importante quando se trata de criar a primeira impressão. Como, por exemplo, aqui. Se eu tivesse exatamente com o mesmo vestido preto, simples, com sapato preto, qual das duas opções você considera ser uma pessoa bem-sucedida, profissional e até mesmo confiante? Eu acho que eu não preciso falar a resposta, né? Mas calma! Se você pensou, meu Deus, vou ter que aprender a fazer maquiagem profissional, cabelos mirabolantes, vou perder muito tempo com isso, que preguiça, etc, etc. Calma. Não, você não vai precisar gastar muito tempo fazendo maquiagens e cabelos, tipo tutoriais de YouTube. E eu vou te mostrar o como e o porquê. Então, fica aqui comigo. E só para você ter clareza do quanto esse erro pode estar te levando cada vez mais longe de se vestir bem, é essa imagem aqui. Eu tô exatamente com a mesma roupa e sapatos pretos, mas o fato de eu estar de maquiagem, cabelo arrumado, o sapato certo, entre aspas, e acessórios faz total diferença no meu look. Bom, nesse erro, você já entendeu o porquê eu falo tanto de ser da cabeça aos pés, certo? Agora, o erro número 2 está totalmente ligado ao estilo pessoal, que eu já falei no começo que um dos meus estilos é o artístico. E eu vou te explicar o porquê. Provavelmente já aconteceu de você comprar uma, 2 peças ou até mais quando tá na promoção, certo? Voltou para casa toda animada, com as roupas novas, etc. Aí se passam 1, 2 meses, tá lá você de novo, porque duvido que você tenha esse sentimento só uma vez, pensando o seguinte, não tenho o que vestir, com o guarda-roupa aberto e muitas vezes até com algumas peças ainda com etiqueta que você comprou da última vez, que ou não teve a ocasião certa para usar, ou não combinou com absolutamente nada do que você já tinha. E onde está o erro nisso? Imagina aqui comigo, você abre a sua geladeira e tá cheia, coisa boa, né? Mas 70% dela tá cheia de comidas e condimentos que você não sabe como cozinhar, não viu na vida, nunca viu na vida ou não gosta. Aí o que você de fato gosta e sabe cozinhar, além de ser a minoria ali, tá toda espalhada na geladeira. Lá no fundo, atrás de algumas coisas, nas gavetas, etc. O que vai acontecer? Você provavelmente vai pensar, não tenho nada para comer e vai demorar horrores para achar tudo aquilo que você quer e combinar ali para cozinhar. E é aí que está o segundo erro no seu guarda-roupa. Se você demora para achar o que você quer, o que combinar e ainda tem essa sensação de nunca tenho o que vestir, você está cometendo esse erro da geladeira cheia de porcarias. E olha só que interessante, não sei se você sabe, mas o nosso cérebro, ele toma mais de 35 mil decisões por dia. Então, para você não ter um tilt, ele tenta economizar o máximo possível de energia. Vamos dizer que, apesar do seu cérebro ser muito inteligente, ele é um pouquinho ali preguiçoso. Então, se você tem a maioria das coisas que não funciona para o seu corpo, ou que não gosta, ou que não combina entre elas, o que o seu cérebro faz? Ele procura aquilo que já funcionou, porque ele não vai querer procurar tudo que está espalhado ali entre um monte de coisas que não faz sentido. E é por isso que você sempre vai ter a sensação de não ter o que vestir. O mesmo comprando, comprando e comprando. Uai! Então é só tirar tudo aquilo que não faz sentido, como se quem passa a geladeira, certo? Muito fácil.
Mas, se é tão fácil assim, por que você ainda não fez isso até hoje? E é aí que entra a sua personalidade, ou seja, o seu estilo pessoal. Existem 10 personalidades de estilos, onde uma pessoa pode ter de 1 até 3 estilos no seu estilo pessoal, na sua composição. Mas eu vou falar sobre essas personalidades de estilos mais pra frente e você vai se identificar com pelo menos um deles, com certeza. Mas vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente, senão você se vai confundir aí, ok? Voltando aqui. O segundo erro é justamente manter no seu guarda-roupa roupas, acessórios e até maquiagem sem gostar ou sem usar, achando que um dia vai usar. E isso por vários motivos, que tá diretamente ligado à sua personalidade de estilos. E tem vários motivos de você não tirar o que não funciona mais para você. O primeiro motivo é achar que a moda vai voltar um dia e você vai usar. Os estilos inovador, artístico e contemporâneo costumam cair nesse motivo. Segundo motivo, não consegue descartar porque ganhou de alguém. Esse é o estilo nostálgico que acaba se dando mal. Terceiro motivo, gosta muito de uma peça, algum item, e apesar de estar furado, meio esgarçado, com bolinhas, etc., não descarta porque não achou um item parecido para substituir aquele e, além disso, tem preguiça de comprar um novo. E o pior desse motivo é que acha que ninguém tá vendo essas peças que estão ali meio mais ou menos, sabe? E acaba deixando o seu visual mais longe ainda do estar bem vestida. Se você se identificou com esse motivo, talvez você tenha o estilo natural ali na sua composição de estilo pessoal. E por último, não descartar porque vai emagrecer ou engordar um dia. Se você tem os estilos contemporâneo ou glamour, pode cair nesse erro de manter aquilo que não faz sentido também. Ou seja, se você acha que está cometendo esse segundo erro de manter no seu guarda-roupa, manter o seu guarda-roupa cheio de coisas que você não usa, não é por acaso. Tudo está ligado à sua personalidade de estilo, ou seja, de quem você é. Agora, presta muita atenção nesse terceiro erro que eu vou te falar, porque isso provavelmente está minando a sua confiança, que é tão importante quando se trata de se vestir bem. Responde aqui para mim. Quantas vezes você optou por comprar uma peça, seja roupa, sapato, enfim, um pouco mais básico e principalmente na cor preta, porque ia combinar com tudo, ou até mesmo por medo de errar, ficar estranho? Se alguma vez você já teve o pensamento, será que eu tô demais? Ou, será que tô ridícula? Ou vou parecer uma palhaça? Será que não tá combinando, etc? Esse medo é que te leva justamente ao erro número 3, que é ficar tudo muito básico e sem graça. Bem, provavelmente você tem vários itens aí no seu guarda-roupa como calça preta, sapato preto, blazer preto, camisa branca, tudo bem basiquinho ali, um monte de calça jeans, legging, camiseta branca, etc. Aí, para não errar, coloca tudo preto, principalmente para o trabalho. Parece até ali que vai para um velório. Enfim. Ah, e deixando muito claro aqui que não tô falando para você não usar preto e peças básicas, etc, ok? Nada disso. Eu vou te provar por A mais B o porquê o preto nem sempre combina com tudo. Mas calma aí. Eu já tive uma cliente, inclusive, que antes da consultoria de imagem, ela tinha um colar grande, que ela achava lindo, mas que ela nunca tinha coragem de usar. Ela colocava de manhã, ia para o trabalho, chegava na porta da empresa e tirava o colar e jogava dentro da bolsa. Por quê? Porque ela tinha medo, gente, medo de pensar o que os outros iam achar dela no trabalho com aquele colar, porque na cabeça dela, uma pessoa séria, competente, num cargo de liderança não podia usar um colar grande. Gente, nenhuma mulher deveria ter medo de usar algo que gosta por receio dos outros. E é justamente quando você sabe o porquê você escolhe usar algum item, tem confiança nas suas escolhas e de quem você é quando você realmente consegue se vestir bem da cabeça aos pés.
Inclusive, esse medo de errar te leva ao quarto erro. E esse você vai ficar chocada, porque ele muito provavelmente está fazendo com que você deixe de realizar os seus sonhos de viajar, comprar seu carro ou até dar uma vida melhor para os seus filhos. Se você pensou, nossa, Ju, que exagero, como que um guarda-roupa pode estar fazendo isso? Presta muita atenção no que eu vou te ensinar agora, porque você nunca mais vai esquecer. Quantas vezes você comprou uma peça, um acessório baratinho, ou que estava de repente na promoção? Nada contra peças baratas ou promoções, ok? Inclusive eu adoro. Mas aí é que mora o perigo. Você não compra essas peças baratinhas ou em promoção só para economizar dinheiro ou até porque não tem dinheiro. O real motivo é porque você tem medo se vai usar ou não. Se vai combinar com o que você já tem ou não. Se não, vai parecer ridícula ou de repente estranha. Então, é bem menos arriscado você comprar algo baratinho. Vai que você não usa, certo? É justamente onde se aplica aquela famosa frase, o barato que sai caro. O grande problema dessas peças baratinhas é que provavelmente ela vai criar bolinha, vai desbotar ou descosturar em algumas lavagens, ou se bobear numa única vez que você usar. Ah, mas isso é baratinho, Ju. Não tem problema. Vamos ver? Suponhamos que você comprou uma blusinha de R$50. Barata, e que você achou bonitinha, mas não sabia se ia combinar ali com muita coisa que você já tem. Mas comprou mesmo assim porque valia a pena. Você usou 2 vezes, porque na segunda lavagem ela ficou meio estranha. Você até tentou usar de novo, mas parecia meio velha. Ou seja, o custo por uso dessa peça saiu R$25. Deu pra entender? R$50 a blusinha, 2 usos, custo por uso R$25. Continuando. Agora, suponhamos que você comprou uma blusinha de R$100. Conseguiu, inclusive, imaginar combinando com 3 ou 4 partes que você já tinha, de baixo ali, calças, saias, etc., que você tem no guarda-roupa, de boa qualidade, valorizou seu corpício dentro da sua cartela de cores e também está no seu estilo pessoal. Essa blusinha funcionou tão bem com você e com o seu dia a dia que você passou a usá-la pelo menos uma vez por semana. E, inclusive, pela estação inteira, mais ou menos aí durante 6 meses. Ou seja, o custo por uso dessa peça saiu de R$4,16 por uso. Sem contar aí nos próximos anos que você provavelmente vai usar, dependendo aí da qualidade da peça, ok? Ou seja, R$100, 24 usos, R$4,16. Você achou pouca coisa? A diferença ali? Afinal, uma diferença de R$20, né? Um custo por uso saiu por 25, o outro por 4. Aí uma diferença de mais ou menos R$20. Talvez você tenha pensado, ai, Ju, é pouquinho, R$20. Ok. Lindona. Por favor, continua aqui comigo, que você vai entender o motivo pelo qual você talvez ainda não tenha ido viajar para Disney até hoje, ou feito qualquer outra viagem aí dos seus sonhos. Bom, é estimado que uma pessoa use apenas 30% do seu guarda-roupa, ou seja, o contrário também é verdadeiro, de você não usar 70% do que você tem. Lembra da geladeira cheia? Pois bem, dizem nos estudos que uma mulher gasta em torno de 5% do seu salário em roupas, acessórios, maquiagens. A gente deve até usar bem mais, mas isso é na média, tá? Não contei pro marido, não. Deixa nos 5% mesmo. Bom, considerando que você já gastou sem usar, ou sem usar muito, que nem a gente acabou de ver, que nem a blusinha de R$50, durante 20 anos, de 15 a 20 anos aí da sua vida, eu tô considerando aqui que você tem mais ou menos a minha idade, tá? Você poderia ter ido viajar pra Disney, pelo menos, gente, pelo menos 10 vezes
na sua vida até hoje. Eu tô falando inclusive na cotação de hoje, tá? Ou seja, lindona, não se vestir bem da cabeça aos pés com confiança tá te custando muito mais do que o seu tempo e energia. Tá te custando aí viagens, realização de sonhos e também cuidar da sua família. E eu tô justamente aqui para te ajudar a se vestir bem da cabeça aos pés com confiança, não só para você se sentir linda e maravilhosa do jeito que você merece, mas também para conquistar os seus sonhos e objetivos. Porque eu sei na pele que ter uma imagem adequada que te representa de fato abre muitas portas na sua vida. Bom, lindonas, dito isso, por hoje é tudo que eu consigo passar para vocês. Os 4 erros que você comete que te impedem de se vestir bem da cabeça aos pés com confiança. E esses erros são: número 1, focar só na roupa. Ou seja, esquecer do seu lindo roxinho, que te representa uma boa parte da impressão que você causa. Erro número 2, manter esses itens achando que um dia vai usar. Seja porque a moda vai voltar, porque ganhou de alguém, porque não acha um substituto ou porque vai emagrecer ou engordar um dia. Ou seja, aquele guarda-roupa cheio de porcaria. O erro número 3, comprar tudo básico, incluindo preto, achando que vai combinar com tudo, com medo, na verdade, de errar. E, por último, o erro 4, o barato que sai muito, muito caro, que é literalmente isso. Acaba comprando tudo baratinho porque acha que vai compensar e também por medo de errar. O efeito acaba sendo o inverso. E acaba influenciando em gastos maiores ainda sem você perceber. Agora, muita calma nessa hora que o melhor ainda vai chegar. Você já sabe os erros que te levam a não se vestir bem da cabeça aos pés e o quanto isso influencia, inclusive, na sua confiança, certo? A grande questão é o como resolver esses problemas e não cometer mais esses erros de forma prática e de uma vez por todas. É justamente sobre isso que eu vou te mostrar na nossa segunda aula dessa semana da Mulher Bem Vestida. E lembra que eu te falei sobre as 10 personalidades de estilos? Pois bem, eu não só vou te mostrar quais são, mas também te mostrar os passos de como resolver todos esses problemas com exemplos práticos sobre como se vestir bem da cabeça aos pés com confiança. E eu te garanto que você nunca viu e nunca vai ver uma aula que vai abrir a sua mente, assim, ó, que nem eu te falei, e possibilidades também de usar mais o que você já tem no seu guarda-roupa, como essa segunda aula que vai acontecer. E para isso, como já diz a nossa semana de aulas, significa colocar a mão na massa, colocar em prática o que aprendeu. Então, inclusive eu deixei aqui na nossa plataforma, logo abaixo desse vídeo, um PDF com exercício para você fazer antes da nossa segunda aula, ok? E só para te adiantar, esse exercício faz parte dos atendimentos que eu faço com as minhas clientes e é o primeiro passo para você já encurtar o seu caminho para se tornar uma mulher bem vestida da cabeça aos pés com confiança. E é muito, mas muito mesmo importante que você faça esse exercício antes da segunda aula, porque ele já faz parte da nossa segunda aula e eu te garanto que você já vai olhar o seu guarda-roupa e você mesma com outros olhos. Vou trazer muitos exemplos práticos que você não vai ver em nenhum outro lugar, porque eu realmente quero que você saia dessa semana uma outra mulher. Inclusive, se você tiver qualquer dúvida ou comentário, deixa aqui também, porque isso vai me ajudar a trazer exemplos mais personalizados para te ajudar, ok? E eu quero que você me marque usando a hashtag BonjourLindonas lá no meu Instagram, @JulianeClime, para eu saber o quanto você gostou dessa aula e assim que fizer também o exercício do PDF que tá aqui embaixo, tá? E convida aquelas amigas para participar da nossa semana Mulher Bem Vestida. Aquela amiga que você tem certeza que vai conseguir ajudar com todo esse conteúdo.
essa é uma grande oportunidade dela se sentir bem vestida da cabeça aos pés, como você aí. Fala para ela que é só clicar no link da página de inscrição ou envia o link da página de inscrição para ela, tá? O que tá ali na minha bio do Instagram. Bom, gente, dito isso, te espero na nossa próxima aula, inclusive com make e cabelo caprichados, ok? Quero ver lá no meu Instagram, ó, assistindo a segunda aula com a Ju. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.